Sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional na parte que nós começamos agora, de artigo por artigo, né? Nós estamos gravando essa parte da matéria para explicar artigo por artigo da Constituição e nada melhor do que começar pelo nosso bom e conhecido preâmbulo. Nessa aula eu pretendo falar especificamente do preâmbulo da Constituição, né, de 1988, e eu pretendo fazer uma outra aula específica sobre preâmbulos, no qual eu vou tratar com mais profundidade a comparação entre os preâmbulos, e além das aulas em que nós vamos dissecar as outras constituições, né? Mas tem uma aula que eu gostaria de tratar especificamente sobre preâmbulos e comparar com preâmbulos de outras constituições famosas na história. Só que essa em específico é para tratar do preâmbulo da nossa CRFB de 1988. Né? Eu acho que é importante para salientar a origem, né? O preâmbulo, ele vem preambulare, que é o brocado latim que dá origem, que significa caminhada, início da caminhada. E o preâmbulo da nossa Constituição de 1988, ele é exatamente esse, né? Que ele fala: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir. Deixa eu mudar a cor aqui. Que ele fala exatamente dessa questão da representação. Não está pegando. Isso assim. Não está pegando nenhuma nem outra. Eu vou circular então. Que ele fala da representação, né? Nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional, aqui a Assembleia ainda com acento agudo, né, por conta ainda era anterior, a nova reforma ortográfica. Então, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar. Aqui eu vou dividir porque lá na frente eu vou explicar para vocês. Primeiro que essa palavrinha ela é muito importante. Assegurar. E aí a gente pode marcar aqui o exercício dos direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, a igualdade e a justiça, aí a gente coloca a barra, como valores supremos de uma sociedade. Aqui ele fala da sociedade que é fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Quais são as partes mais importantes para a gente salientar aqui do preâmbulo? Que normalmente as pessoas não dão muita importância para ele, né? Mas quais são as características mais importantes? Primeiro que fala, é elaborada por representantes do povo. Isso diferencia de outras constituições que foram verdadeiramente outorgadas. O método essencialmente democrático, como fala aqui em cima. A ideia é a instituição de um Estado democrático, que é a representação da Assembleia Nacional Constituinte. Não houve na construção da Constituição de 1988, e a gente trata isso bem quando a gente vier a falar da Constituição, que a gente vai dissecar todo o processo de criação dela, quais que foram as ideias, né, na Constituinte, a ideia do Ulisses de Guimarães, enfim. Mas não houve a criação de representantes apenas para a Assembleia Nacional Constituinte. Essa é uma crítica até que se faz, porque é o ideal. Inclusive a gente encontra esse ideal em alguns posicionamentos, como lá na Revolução Francesa, o Abade Emmanuel Sieyès, quando ele fala da Assembleia Nacional,
ele cita que não deveria ser feito por representantes que continuassem no poder. E aqui no Brasil não, a Assembleia Nacional, os representantes eles continuaram no poder legislativo após, né? Mas mesmo não sendo o método mais idealizado como o melhor, seguramente é um método democrático. E isso é bem falado na Constituição. Há uma divisão entre direito e valores fundamentais e o tipo de sociedade buscada. Foi essa divisão que eu fiz aqui. Inclusive, eu vou pular aqui para falar do verbo assegurar. Quando ele fala em direitos e valores fundamentais, eles acabam na Constituição, nessa parte preambular, fixando uma ideia que a gente vai encontrar na Declaração Universal de 1948 e no Pacto de Direitos Humanos da ONU de 1966. Esses valores fundamentais, né, esses direitos, eles são colocados aqui com o verbo assegurar. Assegurar o exercício dos direitos é uma concretude maior. Você vê, a Constituição não está falando apenas, na sua parte preambular, que existem esses direitos, não. Eles estão destinados a assegurar, ou seja, a criar mecanismos para que efetivamente se concretize a aquisição de todos esses direitos e desses valores fundamentais. E é uma divisão. Ela fala ao mesmo tempo de assegurar esses direitos e do tipo de sociedade que é buscada. Fala-se aqui embaixo, né, da solução pacífica, que seguramente é um afastamento de métodos violentos, isso pós um período militar, pós um período de repressão das liberdades individuais. E por último, aqui embaixo fala-se, né, que eles promulgam. A promulgação é diferente da outorgação, a gente vê isso quando a gente vê os tipos, né, de forma de constituir uma carta magna, que ela pode ser cesarista, ela pode ser promulgada, ela pode ser outorgada. Essa, no caso, foi outorgada e eles falam exatamente o que ela é, uma Constituição da República, sistema republicano, né, e a organização federativa. É importante salientar que quando nós viermos a analisar as normas transitórias, principalmente as da ADCT, elas falam especificamente, né, de que ocorreria uma consulta popular para se perquirir se ela seria uma república ou uma monarquia constitucional, né, e para se saber se seria o presidencialismo ou o parlamentarismo. Mas no próprio preâmbulo da Constituição já vem falando uma Constituição da República Federativa do Brasil. Essa é a análise dos elementos. Eu vou passar, essa é uma aula bem breve, para a análise jurídica dele, que a gente tem alguns conceitos aqui interessantes. Ela é uma certidão de nascimento dessa nova ordem jurídico-constitucional. Ela não integra parte normativa da Constituição. Esse é um ponto de vista que a gente vai ver mais para frente aqui, logo no próximo tópico, né, que pode ser discutido. Essa é uma posição doutrinária. Porque há correntes sobre exatamente essa natureza jurídica do preâmbulo. O preâmbulo precisa ser seguido, como que ele é encarado? Eu vou destacar aqui basicamente são 4 correntes sobre a natureza jurídica do preâmbulo. Há uma primeira que fala que o preâmbulo é irrelevante juridicamente, que ele estaria muito de acordo com esse tópico que nós trouxemos aqui. Ele seria irrelevante juridicamente por possuir um valor apenas político, moral e religioso, não sendo uma constituição do ponto de vista material, apenas do ponto de vista formal, ou seja, apenas por estar ali dentro. Há uma segunda corrente que fala do valor jurídico legal e diz que o preâmbulo ele possui conteúdo jurídico, mas o significado normativo seria infraconstitucional. Então, se nós formos usar aquela pirâmide kelseniana, né, na qual aqui em cima está a Constituição Federal e aqui embaixo estão as normas
constitucionais, o preâmbulo ele estaria aqui. Ele não seria considerado Constituição, mas ele teria um conteúdo jurídico. Ele teria uma normatividade a ser respeitada, mas apenas infraconstitucionalmente. Uma terceira corrente que fala do valor jurídico constitucional. Veja que não é mais jurídico legal. Quando a gente fala em jurídico legal, a gente coloca ele na mesma posição das leis, né? A gente tem primeiro a Constituição, depois as leis, por isso que é jurídico legal. E temos então o valor jurídico constitucional direto, que diz que ele é parte integrante da Constituição, possuindo a mesma eficácia das normas constitucionais e proteção, estando acima das leis infraconstitucionais. Ou seja, para essa teoria, na pirâmide kelseniana, a Constituição está aqui e o preâmbulo também está aqui. Ele seria parte da Constituição formal e também material. E uma última teoria que fala do valor jurídico constitucional também, só que indireto. Fala que a Constituição é una. Aqui eu escrevi errado. É una. Portanto, não se pode negar valor jurídico ao preâmbulo. No entanto, ele deve ser visto como um vetor interpretativo, uma medida de integração, ou seja, em casos de lacuna, você utilizaria do valor interpretativo dele para integrar a norma jurídica, não possuindo a mesma eficácia das demais normas. No entanto, ele não pode ser invocado isoladamente. Essas são as 4 teorias que nós possuímos. Eu considero como a mais relevante essa última teoria, de ser apenas um vetor interpretativo. E como que os nossos tribunais eles interpretam essa disposição? Eu trouxe aqui 2 posições do STF. Uma em 2003, em que o PSL, o Partido Social Liberal, ele entrou com uma ADIM para discutir a não utilização da expressão sob a proteção de Deus em algumas constituições estaduais. E à época, o relator, o ministro Carlos Veloso, ele falou que, sobre o preâmbulo, que o preâmbulo da Constituição não constitui norma central. A invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa, ou seja, não teria força normativa. Então, de acordo com o ministro Carlos Veloso, nessa ADIM, a ideia dele é de que a Constituição integraria essa corrente da irrelevância jurídica. No entanto, nós tivemos mais recentemente uma ADIM, cuja a relatoria foi da ministra Carmen Lúcia, isso em 2008. A do ministro Carlos Veloso aqui foi de 2003. E o que se discutia era uma lei federal, a orientação para a correta interpretação e aplicação das normas constitucionais e a apreciação da subsunção ou não da lei 8899/19 de 94, que estava se perquirindo se essa lei federal que concedia passe livre a pessoas com deficiência, estava se avaliando esta lei. E a ministra Carmen Lúcia, em sua relatoria, ela, de uma forma aqui bem sucinta, ela cita o grande José Afonso da Silva, e o José Afonso da Silva, quando ele cita a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a ministra Carmen Lúcia ela vem falar que o signo desempenha uma função pragmática, porque com o objetivo de assegurar, aquele verbinho que nós falamos lá na Constituição, na parte preambular, tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos valores em direção, uma função diretiva. E ela vai além. Na esteira desses valores supremos explicitados no preâmbulo, é que se afirma nas normas constitucionais vigentes o princípio jurídico da solidariedade. Então, para a ministra Carmen Lúcia, na solução dessa ADIM, ela confere ao preâmbulo
o valor jurídico constitucional indireto, que ela diz que aqui estava explicitado, né, um princípio. Então não existe efetivamente uma solução, né? O que não se tem são decisões mais explícitas sobre a utilização dessas duas teorias. No entanto, o importante é que você conheça das teorias, forme o seu posicionamento sobre elas e, caso seja indagado, disserte sobre elas e disserte, inclusive, sobre essa questão do STF nessas duas causas, falando que o STF teve posições diferentes, não necessariamente antagônicas, mas diferentes quando da interpretação, né, da análise, melhor dizendo, do preâmbulo. Em um caso, ele julgou pela irrelevância da norma, né, a irrelevância jurídica, não haveria uma força normativa, e num outro caso depois, 5 anos depois, ele acabou colocando o preâmbulo como um vetor interpretativo. Então vamos ficar por aqui e seguimos depois com a análise artigo por artigo, agora que concluímos a parte preambular da nossa Constituição.